Para economizar em tempos de férias escolares, o governo reduz todos os anos a quantidade de ônibus que circulam pelo DF. Mas a medida não agrada a quem tem que sair todos os dias para trabalhar. Desde segunda-feira da semana passada, menos ônibus circulam nas ruas. A redução afetou 390 linhas e foi adotada pelo DF Trans por conta das férias escolares, quando, segundo o órgão, o número de passageiros diminui cerca de 25%. A finalidade da medida é evitar o aumento do custo do transporte para o governo. Mas muitos passageiros não gostaram nem um pouco da ideia. Antes, já esperavam muito por um transporte. Agora, ficou pior. Nesta parada, no centro de Ceilândia, passageiros que usam o transporte para trabalhar reclamaram. Você fica aqui uma hora e meia aqui esperando para São Paulo Norte, 400, 600, e é difícil, é tanto de lá para cá como daqui para lá. Sempre acontece esse tipo de coisa. Então, ele não deveria ter diminuído a quantidade de ônibus, né, porque a população trabalha a mesma coisa, continua trabalhando do mesmo jeito. Se você quiser chegar num lugar, você tem que ir de carro, porque se você for depender do transporte público, todos os compromissos que vai ter marcado, você vai estar chegando atrasado. A alteração na quantidade de viagens vai até o dia 14 de fevereiro. E em Taguatinga, a mudança também não agradou. Tanta coisa interessante para fazer, vai logo tirar uma coisa que precisa tanto, né, que é o transporte público, já não é de qualidade, ainda diminui e lasca tudo. Passando mais de hora esperando na parada o mesmo ônibus, que eu demorava 15, 20 minutos para pegar. Prejudicando muito, porque não tem só estudante, a maioria é trabalhador e depende do transporte público, né? O DF Trans respondeu em nota que pode fazer a reprogramação para adequar o número de viagens à demanda. Também orienta os passageiros a verificar se a linha objeto da reclamação faz parte das que foram modificadas. A relação dessas linhas e a consulta aos horários alterados podem ser conferidas no site do DF Trans, www.dftrans.df.gov.br. Em agosto, os moradores do DF enfrentaram muitos desafios que foram desde o trânsito caótico até o auge da seca com 100 dias de chuva. Você confere esses e outros fatos na retrospectiva 2017. Foi um mês difícil. Começou com muitas reclamações dos usuários em relação ao atendimento nos postos do Na Hora. O tempo de espera revelava que a quantidade de atendentes não estava dando conta da demanda. Para diminuir as reclamações, o GDF abriu 80 vagas para os servidores com interesse em trabalhar nos postos do Na Hora e ainda ofereceu R$ 600 a mais no salário. Marcado pela volta às aulas, o mês de agosto também foi difícil para os estudantes que têm direito ao passe estudantil. Eles tiveram problema na hora de passar nas catracas dos ônibus e filas imensas se formaram nos postos do DF Trans para revalidar os cartões. A gente é obrigado a deixar a nossa casa, deixar o período de trabalho para estar aqui para tentar resolver essa situação, que é garantir um direito que é assistido a todos os alunos do Distrito Federal. O mês também foi marcado por paralisações. Vigilantes dos hospitais e terceirizados da limpeza das escolas do DF cruzaram os braços para cobrar salários atrasados. O GDF teve que pegar empréstimos para pagar as empresas. Alguns hospitais chegaram a suspender as visitas por medida de segurança. Nas escolas, a sujeira incomodava pais e alunos. E o pagamento dos servidores públicos do DF também ficou ameaçado. O GDF disse que não tinha dinheiro e precisaria parcelar os salários dos servidores que ganham acima de R$ 7.500. Faltando R$ 170 milhões para fechar a folha de pagamento. E depois de muita pressão dos sindicatos, o GDF conseguiu que o governo federal liberasse R$ 265 milhões que estavam retidos indevidamente desde setembro de 2016. Uma paralisação relâmpago dos rodoviários por aumento de salário complicou a vida de quem usa transporte público e ainda causou reflexos no trânsito da cidade. Para amenizar a situação, o Detran e o DER liberaram as faixas exclusivas. Mas para quem depende de ônibus, o jeito foi ligar para o patrão e avisar que ia chegar atrasado. O metrô funcionou por mais tempo e com o número máximo de trens. Mesmo assim, com as filas, teve gente que acabou pegando o transporte clandestino.
Até uma adutora que rompeu na marginal da EPTG atrapalhou o trânsito. A pista ficou alagada e os carros não tinham por onde passar. Moradores da região tiveram suas casas invadidas pela água. A CAESB prometeu reparar os danos. No mês de tanto caos no trânsito, os motoristas ainda foram proibidos de usar as faixas exclusivas fora dos horários de pico. A Justiça considerou que a lei aprovada pelos deputados distritais, autorizando essa utilização, não tinha validade. No dia 30 de agosto, o DF alcançou a marca de 100 dias sem chuvas. A umidade relativa do ar estava em 9% e os reservatórios que abastecem a cidade registravam queda acentuada. O Descoberto fechou o mês com 28,98% e Santa Maria com 36,63%. Os brasilienses estavam convivendo há 7 meses com racionamento de água e o repórter DF mostrou numa série de reportagens os motivos que levaram o Distrito Federal à crise hídrica. O GDF culpou a seca, a falta de investimento em gestões anteriores e a ocupação desordenada do solo. E para evitar o desabastecimento, anunciou alternativas para aumentar a oferta de água, como a construção de novas estações de captação e tratamento, como esta aqui, no Ribeirão Bananal. E Brasília também ganhou um título nada agradável em agosto. A cidade ficou entre as 5 capitais com mais casos de estupro, um aumento de quase 30%. Mas Brasília também teve um bom exemplo. Um estudante daqui foi o único representante do DF na Olimpíada Internacional de Matemática realizada em Portugal. E ele voltou de lá com 2 medalhas. O repórter DF contou a história dele. Eduardo Quirino de Oliveira, estudante do 9º ano do Colégio Militar de Brasília. O que gosta de fazer é ver filmes e séries no Netflix. Mas esse adolescente de 14 anos, aparentemente como qualquer outro da idade, encara adversários que muita gente não quer nem chegar perto. E uma competição coloriu o céu de Brasília em agosto. O Campeonato Mundial de Asa Delta trouxe para a capital mais de 140 pilotos de 29 países. E o brasiliense podia acompanhar a chegada deles no gramado da Esplanada dos Ministérios. Foi um show de imagens. Dez presos fugiram da cadeia de Águas Lindas de Goiás nesta segunda-feira por meio de um buraco feito na parede da cela. Um agente penitenciário flagrou a ação pelas câmeras, mas mesmo com alerta não conseguiu impedir a fuga. Um dos presos foi capturado ontem à tarde em Ceilândia. Policiais militares e civis continuam a busca pelos outros fugitivos. A maioria cumpre pena por roubo e tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança de Goiás investiga se os presos não receberam algum tipo de ajuda. Quem tiver qualquer informação pode denunciar de forma anônima pelo telefone 197. E vamos lá fora, ao vivo, com as câmeras do DR, ver como está o trânsito na cidade. Você vê agora imagens da EPTG na altura de Águas Claras. Trânsito tranquilo também, fluindo bem. A seguir, patinação no gelo vira atração no verão de Brasília. É daqui a pouco.